Bom dia, muito bom dia ao nosso Luz da Manhã, sejam muito bem-vindos aqui. Mais um Luz da Manhã, esse é o nosso programa diário de comunhão com Deus, de encontro com Deus, de falar um pouco mais da Palavra de Deus. Então, sejam muito bem-vindos aqui. E hoje nós vamos continuar falando de verdade. Essa é a Semana da Verdade, nós estamos falando de verdade a semana inteira. Estamos quase terminando, amanhã a gente acaba, né, a série Verdade, onde nós vimos o quê? Que a verdade é uma pessoa. Nós vimos que a verdade tem um nome. Quem é? Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então o que é a verdade? A verdade tem um nome e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus, e onde nós vimos que a ciência não pode ir contra essa verdade absoluta, que essa é a única verdade absoluta, é a verdade que está na Bíblia. A Bíblia, a palavra é a única verdade absoluta. E nós vimos falando da verdade a semana inteira, e hoje nós vamos continuar falando da verdade. Ontem nós falamos da verdade encarnada, que a verdade é o próprio Jesus. E hoje nós vamos falar a verdade presente, uma verdade que foi escrita lá atrás, há milhares de anos atrás, e continua presente. A verdade, ela é imutável, tudo muda, tudo passa, mas a sua palavra não passará. Não é assim que fala? A sua palavra é eterna, a sua palavra é imutável. Então, a verdade presente. E isso está lá em 2 Pedro 1:12, 2 Pedro 1:12, e fala assim, ó: se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. O que ele está falando? Nossos pés devem estar firmados numa plataforma segura, que é o que? A verdade. Que os nossos pés, nós já a conhecemos, nós já praticamos, que os nossos pés estejam firmados nessa plataforma segura, que não cede, que não balança, que não traz instabilidade. Essa plataforma é a palavra de Deus, essa palavra é a palavra, essa palavra é a Bíblia. Nossos pés devem estar firmados lá. E o que ele diz? Que quando você receber o seu chamado e você aceita esse chamado, você deve estar o quê? Você deve materializar esse chamado, consumar esse chamado. E o que é consumar esse chamado? É você estar em relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Se relacionar com Ele todos os dias, ler a palavra todos os dias, não deixar de ler a palavra um dia sequer da sua vida. Orar, estar em comunhão, buscar a Deus o tempo inteiro. É isso que fala aqui. Na Bíblia, apenas uma mensagem, o Evangelho eterno, como diz em Apocalipse 14:6. No entanto, em cada época, o Senhor sempre teve um povo proclamando sua verdade. Para todas as gerações, há uma mensagem apropriada para aquele momento e situação. Existe uma mensagem apropriada para cada momento e para cada situação, é ou não é? E veja, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você lê um versículo, nunca você vai entender aquele versículo da mesma forma. É ou não é? É assim, por quê? Dependendo da situação, do momento que você está vivendo, Deus vai falar com você de forma diferente. Embora a palavra seja única, Ele vai falar com você, dependendo da situação e da fase que você está. Ele vai falar com você de forma diferente ao seu coração. É ou não é? Bom dia aqui, quem está chegando, muito bom dia. Então, no relato sobre Noé, a ênfase divina é colocada na mensagem de advertência a respeito do dilúvio. Em grande parte do Novo Testamento, a mensagem central concentra-se no fato de Jesus morrer e ressuscitar para salvar a humanidade. Enfim, cada período da história
Deus tem uma mensagem específica para você. Essa mensagem é denominada verdade presente. Ou seja, a história de Noé foi escrita quando? Mas são advertências, são conselhos, são caminhos, são rumos presentes hoje para você. Pode ver como as mensagens são tão atuais. Parece que aconteceram numa época tão distantes, mas é tão presente na realidade que a gente vive hoje. A mensagem para o último período da história do mundo está esboçada em Apocalipse 14:6. 14:6 a 12 e 18, de 1 a 4. Os pioneiros acreditam que Deus os tinha chamado para pregar uma mensagem distinta das outras denominações. Eles desenvolveram um conceito mais amplo de verdade presente, que incluía o sábado, a lei de Deus, o ministério de Cristo no santuário celestial, a reforma de saúde, o estado dos mortos e a justiça de Cristo. O sábado, quem guarda o sábado? O sábado é o 4º mandamento da Bíblia. E por que você cumpre todos os mandamentos e despreza esse? É uma pergunta que eu faço para você. Por que você obedece aos 10 mandamentos, aos 9 mandamentos e despreza o 4º, que é a guarda do sábado? Por que você faz isso? É uma pergunta que eu faço para você. Ou você cumpre todos ou você não cumpre nenhum. Você sabia disso? Que ou você cumpre todos ou você não cumpre nenhum? E se você deixa de cumprir um é porque você está fazendo a sua vontade e não a vontade dele? Você já parou para pensar nisso? Por que você cumpre todos e despreza um? Fica aí esse raciocínio para você, esse questionamento para você. Fica esse código para você, essa ficha que cai para você. É igual pecado, não existe pecadinho ou pecadão, é pecado. Não existe mentirinha ou mentirona, é mentira. Ou você é um com Deus, ou você não é. Ou você está com Ele, ou você não está. Você não pode cumprir só o que lhe convém. E o que não lhe convém, você não cumpre. Isso não é ter unidade com Deus. Isso não é estar em Cristo. Preste atenção, tá? Preste atenção nisso. A igreja foi estabelecida com a missão mundial de avisar o mundo de que Cristo voltará em breve. Nossas crenças devem estar na ponta da língua de cada membro da igreja. Precisamos ser capazes de explicar para qualquer pessoa e com simplicidade essas verdades para o tempo do fim. Afinal, essa é a nossa missão. Você foi chamado para levar a missão de Deus. De que Ele em breve voltará. E que existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é o próprio Jesus. É isso. Então fica um alerta para você. Ou você é um com Deus ou você não é um com Deus. Existe uma grande diferença entre estar unido com Cristo e ser unidade com Cristo. Ser unido com Cristo é na dificuldade, na adversidade, você se afasta de Deus. Você se revolta e você se afasta de Deus. Isso é estar unido. E ser unidade é, independentemente de qual situação, de qual dificuldade, da cruz que você está carregando, você nunca abandona Deus. E eu te pergunto hoje, você está em união ou você está em unidade com Deus? Será que você está em união? Que no primeiro problema, na primeira dificuldade, você se revolta contra o Deus e se afasta dele? Deus quer que nós estejamos em unidade. Somos um com Deus. O que é uma unidade? Unidade é quando você junta várias laranjas e transforma aquela laranja num suco de laranja. Aquele suco é uma unidade, ou seja, são inseparáveis. Inseparáveis. São inseparáveis. E eu te pergunto, você está em união ou você está em unidade com Deus? Ele te chamou para estar em unidade com Ele.
E eu te pergunto, você está em união ou em unidade com Ele? Ele quer que você esteja em unidade com Ele. Independentemente da situação, da sua dificuldade, da sua dor, da sua cruz, você nunca se separa dele. Por quê? Porque o suco da laranja nunca mais volta a ser as 10 laranjas que fizeram o suco. E assim é você com Deus. Quando você está em unidade com Deus, você nunca mais é você sozinha. Você é um com Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa, queira estar em unidade com Deus. Queira estar em unidade com Deus. E vamos aqui, então, está lá onde a verdade presente está em 2 Pedro 1:12. Vamos lá, 2 Pedro, o que diz aqui? 2 Pedro 1:12, mas eu vou começar pelo versículo 1. O versículo 2 fala assim, ó. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O que ele está falando aqui? O pleno conhecimento intelectual e experimental de Deus nos dá graça e paz. O pleno conhecimento intelectual, conhecer a palavra, e experiencial, você viver a palavra, é a única coisa que vai te dar o quê? Graça e paz de Deus. Então, leia a palavra todos os dias, se relacione com Jesus todos os dias, para você ter graça e paz, para você ter graças e paz. Então, o pleno conhecimento intelectual e experimental de Jesus é a única coisa que te dá graça e paz. Se relacione com Deus todos os dias. Se relacione com Deus, com Jesus todos os dias. E deixa eu te falar uma coisa. Não se contente com migalhas. Não se contente só com luz da manhã aqui. Não se contente só com esses versículos, vai você aprofundar no conhecimento da palavra, experimentar, ter a sua experiência com esse Jesus maravilhoso que é um com você. Tenha você unidade com Deus, não união com Ele, que quando vem a primeira adversidade, a primeira dificuldade, você se revolta e se afasta dele. Tenha unidade com Ele, seja um com Jesus. Independentemente da situação que você esteja, você continua firme em Jesus. Queira viver em unidade com Jesus. Vamos lá agora para o versículo 4. Vou ler ele todo aqui, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. O que ele está dizendo? Que o conhecimento de Jesus nos blinda da corrupção, da maldade do mundo. O conhecimento da palavra nos blinda da corrupção do mundo. E Ele quer que nós participemos da natureza divina. Qual é a sua natureza? Prosperidade. Natureza de Deus é a prosperidade, é a glória. E Ele quer que nós participemos disso. Ele quer que nós participemos disso, que nós fomos criados para viver a glória de Deus aqui na terra. E Ele quer que nós façamos grandes coisas. Ele disse, você foi criado para fazer grandes obras. Por quê? Por meio das suas grandes obras, o meu nome será exaltado. Você não nasceu para pequenas coisas, você nasceu para grandes coisas, para viver a glória, para exaltar por meio dessas grandes coisas, dessas grandes obras que serão feitas por você, por meio do Espírito Santo de Deus, para exaltar o nome dEle. Você entendeu?
Você foi feito para fazer coisas maiores, até maiores do que Jesus fez aqui. Isso está na palavra. Porque você vai ser um instrumento, você é um instrumento que Deus precisa para realizar grandes obras por meio de você. Para que o nome dele seja exaltado por meio das suas grandes obras. Que não são obras suas, são obras do Espírito Santo. Quando você se coloca à disposição de Deus, quando você se permite ser usado por Deus. Sabia disso? Se você aceitou o chamado dele, consolide esse chamado fazendo o que ele mandou você fazer. Que é o quê? Pregar o evangelho ao mundo inteiro, a pessoas de todas as nações. Abra sua boca para exaltar o nome de Deus. Seja na internet, seja fazendo live, seja fazendo devocional, como Luz da Manhã. Seja na sua igreja, pregando a palavra, seja aí na sua família, seja na sua vizinhança, mas abra a sua boca para levar o evangelho. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Para fazer coisas grandiosas, para você agir. Agir, tem poder quem age, não é só orar e ficar esperando que a própria oração traz em si a ação. Ação está embutida na oração. Saia da sua mesmice, saia da sua improdutividade, vai orar e agir, Não é descansar no Senhor, não. É descansar no Senhor crendo que Ele te sustenta, que Ele te suporta para você fazer o que Ele mandou você fazer. Ide. Saia do seu lugar. Ide pregai o evangelho a todos os povos de todas as nações. E para de viver como hipócrita, que lê a palavra e não interpreta e não age. Você tem que ler a palavra, interpretar e agir, fazer o que está ordenando você fazer aqui. Se você não está fazendo isso, você está sendo hipócrita. Não é descansar no Senhor e ficar parado na sua cama, dormindo até não sei que horas, vendo filmes, séries, passar horas e horas na internet olhando a vida dos outros, se contaminando da corrupção do mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E o alvo das virtudes de Deus é o amor. Todas as virtudes que você precisa, todos os princípios, todos os valores que você precisa aprender estão na palavra. E o alvo é o amor, e do amor derivam-se todos os outros princípios. A compaixão, a honestidade, a bondade, tudo deriva do amor, porque o alvo da palavra é o amor. A palavra, a Bíblia, é uma carta do amor de Deus para você. Então o alvo é o amor. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Sem Deus, nós enxergamos, mas não vemos. Sem Deus, nós enxergamos, mas não vemos. Por quê? Porque o pecado nos deixa míope. O pecado nos cega. Sem Deus, nós vemos, mas nós não enxergamos o que Ele tem para nós, além da nossa visão. E tem gente que nem sonha, igual ontem no meu curso. As pessoas nem sonham mais. Eu estou feliz com o que eu tenho. Mentira! O pecado te cega, o pecado te deixa míope e te impede de enxergar todas as promessas que Deus tem para você. É por isso que às vezes você diz que não sonha mais.
Está satisfeito com o que você tem porque você não está cumprindo o propósito que Deus te chamou para fazer? Que é para fazer o bem, para fazer a transformação, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você diz que você não quer mais nada, já está realizado, é porque você está sendo egoísta. E você com certeza não está cumprindo o propósito que Deus te chamou para fazer aqui. Saiba disso. Saiba disso. E o 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. O que ele está dizendo? Devemos estar solidamente fincados, firmados na plataforma da palavra de Deus. Nossos pés devem estar plantados, firmes nessa plataforma que é a palavra de Deus. Ele nos lembra o tempo inteiro de que os nossos pés devem estar fincados nessa plataforma que é a palavra de Deus. Que lindo isso! Que lindo isso! Que lindo isso! Quantas vezes você lê a palavra e não entende? Quantas vezes você lê a palavra e não entende? A palavra, a Bíblia, presta atenção, a Bíblia é a voz de Deus com sotaque humano, porque Ele usou pessoas como instrumentos divinos para colocar isso aqui. Pessoas como eu e como você, mas que se permitiram ser usados por Deus. Para ser inspirados e colocar a palavra, escrever essa palavra. Não foram olhos humanos, não foram mentes humanas, mas mentes e pessoas que se permitiram ser instrumentos na mão de Deus para receber a inspiração e traduzir aqui a vontade de Deus. Essa carta de amor para você. A palavra de Deus é a voz de Deus com sotaque humano. E Ele quer, não que você escreva, Ele quer que você escreva livros, sim. Ele não quer que você escreva outra Bíblia. Ele quer que você use essa carta de amor para levar amor para as outras pessoas também. Testemunhar. Ele não quer que você tenha só o conhecimento intelectual da palavra, não. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele diária, que você testemunhe dessa experiência para as outras pessoas. Quando é que você vai entender isso? Quando é que você vai entender que o seu chamado é esse? Que a sua maior missão é essa? É ser mãe? É ser mãe também. É ser pai? É ser pai também. Porque você como pai, você como mãe, você tem um grande propósito, tem uma grande missão. Sabe qual é o seu papel? O maior papel do pai e da mãe aqui na terra? Você sabe qual que é? É ensinar para os seus filhos o que é o amor. Você sabia disso? Deixa eu te falar uma coisa, para de espancar o seu filho. Para de gritar com o seu filho. Porque o seu papel aqui na terra, como representantes de Deus, é você ensinar o amor. E através do amor, todos os demais princípios. Porque todos os princípios derivam do amor. Se essa carta é uma carta do amor de Deus para você, o alvo todo dessa carta só pode ser o quê? É a guerra ou é o amor? É o amor. É o amor. O seu papel como pai e mãe nessa terra é ser representante de Deus, ensinando o que é o amor para os seus filhos. É o seu filho que vai transformar o mundo, que vai transformar a geração. Que os seus filhos sejam influenciadores do meio que ele está e não sofra a influência negativa do meio que ele está. Entendeu bem?
Ensine para ele o que é amor. Amor a Deus, amor próprio. O maior legado que você pode deixar para o seu filho é o amor próprio. É o amor a Deus primeiro e depois o amor próprio, porque esse é o princípio. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai a si mesmo para depois amar o próximo. Ensina o seu filho a ter amor próprio. Com amor próprio, ele não vai se corromper. A corrupção do mundo, a cobiça. Com amor próprio, ele não vai se comparar com ninguém. Com amor próprio, ele não vai se sentir inferior a ninguém. Com amor próprio, ele não vai sofrer bullying. Porque não existe bullying. Existe baixa autoestima. Entendeu bem? Não existe bullying. Um dia desse uma amiga me ligou: Lu, eu tô tão triste, meu filho sofreu bullying na escola. Eu falei: ensina o seu filho a ter amor próprio. Não existe bullying para quem tem amor próprio, entendeu bem? Ah, minha chefe me humilhou, eu sofri assédio moral no meu trabalho. Por que isso? Porque não tem amor próprio, porque não sabe quem é você. Porque deixa as palavras malditas das pessoas te definirem. Um dia ela te elogia, você se acha o máximo. Outro dia ela te critica e você se acha no chão. Por quê? Não sabe quem é você e fica deixando as palavras te definirem. Porque a verdade é aquilo que você decide acreditar. A verdade é aquilo que você decide acreditar. Fui humilhado no meu trabalho, porque está acreditando nas palavras malditas que as pessoas te falam. A verdade é aquilo que você decide acreditar. As palavras vão ter força na sua vida, naquelas que você acreditar. Para de deixar as pessoas definirem quem é você. Você tem uma identidade, você tem uma origem. Ative hoje a sua verdadeira identidade e para de viver dependendo de elogio ou de crítica das pessoas. Entendeu bem? Entendeu bem? Para de se comportar como aquela criança de 12 anos que sofreu crítica, que foi repreendida pelo pai, que foi humilhado na escola, que você se comporta hoje igualzinho àquela criança. Uma mulher de 50 anos, um homem de 60 anos se comportando como aquela criança que viveu o bullying lá com 12 anos de idade. Acorda para a sua vida. Acorda para a sua vida. Saia desse caixão emocional. Saia desse caixão emocional, acorda para a vida, vai viver a sua vida. Vai enxergar além do que os seus olhos enxergam. Vai sair do pecado para enxergar o que Deus tem para você. Porque enquanto você estiver na lama do pecado, você está míope, você está cego, você não enxerga a glória de Deus que Deus tem para a sua vida. Não tem paz dependendo de elogios e de aplausos das pessoas. Acorda! Só existe duas pessoas que tem que confiar e aprovar você. Um já existe, é Deus, e o segundo é você mesmo, acreditar em você e aprovar você. Porque quando você está criticando o outro, você está criticando você. Quando você está julgando o outro, você está julgando você. Entendeu bem? Vem fazer o coach, vem fazer o poder da ação para você acordar. Para você levar um choque de realidade, como as pessoas falaram ontem no curso. Eu estou chocada aqui. Eu levei um choque de realidade. Vou mandar os depoimentos aí para vocês verem. Estou chocada aqui, levei um choque de realidade. Porque é esse choque de realidade que você precisa receber para você sair do seu caixão emocional. E vamos lá? A gota de sabedoria está aqui em Jó 19, 25 e 27. Fala assim, ó. Mas apesar disso tudo, eu sei que o meu Redentor vive e finalmente aparecerá na terra. E ele responde, sim,
Eu verei a Deus face a face. Eu quero, Senhor, vê-lo face a face, Senhor. Esse é o meu maior desejo, o meu maior sonho é vê-lo face a face. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele. Como eu desejo que este dia chegue logo. Não dependa de ninguém para te contar quem é Jesus, quem é Deus. Tenha um relacionamento diário, íntimo e pessoal com ele. Seja você a contar para as outras pessoas quem é esse Deus. Seja você a experienciar esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não dependa de ninguém para contar para você quem é Deus. Seja você o autor dessa história. Seja você a igreja para as outras pessoas. É você que deve ser a igreja para as outras pessoas. Você foi chamado aqui para isso. Você foi chamado aqui para isso. Quando é que você vai acordar para atender a esse chamado? E se você diz que já aceitou a Jesus, e se você não está cumprindo esse propósito, você de fato ainda não aceitou. Sabe quando você consolida esse chamado? Quando você tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus diariamente. Ler a palavra e falar com Ele diariamente. E além disso, cumprir o seu propósito de levar o evangelho para outras pessoas, ser a igreja para as outras pessoas. E é isso então, muito bom dia para você. Olha, que cada segundo do seu dia seja guiado pelas mãos de Deus. Pai, nosso Pai querido, nesse momento, Senhor, nós invocamos a sua presença na vida de cada uma das pessoas que estão aqui escutando essa mensagem, Pai Santo, que eles possam ser instrumento em tuas mãos para levar à frente o evangelho. Para falar dessa verdade, Pai, que essa verdade absoluta, essa verdade que nem a ciência, nada desse mundo é capaz de contradizer, Pai. Essa verdade, nós vimos ontem que ela tem um nome. Ela tem um nome, essa verdade, esse nome é Jesus. Pai, abençoe cada dessas pessoas, acorde elas, as tire, Senhor, desse caixão emocional que elas estão, que elas vivem. Mesmo aquelas que acham que já saíram, Senhor, e não cumprem o seu propósito, certamente elas permanecem sim no seu caixão emocional, Pai. Pai, que essa verdade, que os nossos pés estejam fincados na plataforma segura, limpa de toda vaidade, de toda cobiça, de toda a corrupção desse mundo, Pai. Que nossos pés estejam firmados nessa plataforma, Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, agora e para sempre. Amém. Fique com Deus, tenha um dia cheio da presença de Deus. Multiplique essa mensagem, gente. Compartilhe essa live. Pega o link, compartilhe, tire foto, compartilhe. Faça com que outras pessoas conheçam a verdade. Cumpra o seu propósito. E pare de viver a dependência dos elogios, das críticas das outras pessoas. A verdade, presta atenção, a verdade é aquilo que você decide acreditar, se liberte disso, você não precisa disso. Só tem um único ser que você precisa atender às expectativas e agradá-lo. Esse nome é Jesus Cristo. Acorda para a vida, tá bom? Um beijo grande no seu coração, divulgue o poder da ação. Mande as pessoas fazerem, tá? Pode até fazer de graça, eu faço questão de acordar as pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então não dê desculpa que não tem dinheiro, não dê desculpa que não tem tempo. Tempo é prioridade, é o que você prioriza. E se você não quer fazer a diferença na sua vida, queira fazer a diferença na vida de outras pessoas pelo menos, tá? Recomenda, indica, tá bom? Beijo grande, beijo no seu coração, fique com Deus, eu amo vocês. Beijão.